Olá pessoal, hoje aqui no canal Quitutes e Petiscos vamos fazer uma receita de um salgadão de frango. É um salgado assado, muito fácil de fazer, muito vendido nas lanchonetes e também serve para fazer um ótimo lanche em casa. Então fique comigo até o final do vídeo para não perder nenhuma dica e sem mais demora vamos para o preparo. Então vamos preparar essa receita começando pela massa. Num bowl eu vou colocar aqui 150 ml de leite morno, 150 ml de água e 100 ml de óleo. Aqui a gente vai juntar 2 colheres de sopa de açúcar. E um sachê de 10 gramas de fermento biológico seco. Então vamos dar uma misturada aqui para hidratar o fermento. Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo que está misturada com 1 colher de sopa rasa de sal. Eu não vou colocar tudo de uma vez, a gente vai colocar aos poucos, porque a gente vai dar o ponto nessa massa. Então vamos ver quanto que a gente vai usar. Então vamos misturando aqui, ó, com uma espátula, devagar. Vamos misturar bem essa farinha nos líquidos e vamos devagar. É uma massa fácil de fazer, não vai muitos ingredientes, mas fica muito gostosa. Vamos acrescentando um pouco mais de farinha aqui, então. Essa massa aqui, ela não precisa ser sovada, a gente vai misturar bem, amassar bem ela, mas não precisa ficar sovando. Mas para facilitar a minha vida aqui, eu vou colocar na bancada. Vou fazer isso aqui na bancada, porque ela está pesada já para mexer com a espátula. Então agora a gente vai trabalhar aqui na bancada. Vamos colocando um pouquinho de a farinha, ainda continua sendo aqueles 500 gramas. Eu acho que é o suficiente. Ó, aqui a gente vai amassar para agregar bem a farinha e dar o ponto na massa. É uma massa firme, bem firme, então vamos lá. A gente vai amassando ela aqui até ficar no ponto. Enquanto sentir que está grudando ainda, a gente coloca mais um pouquinho de farinha aqui na bancada. Ela não pode ficar grudando na mão. Vamos agregando aos poucos para não passar do ponto. Eu não estou sovando, eu só estou amassando ela para agregar a farinha. Enquanto ela ainda estiver grudando um pouco, a gente acrescenta o resto da farinha. Ó, foi todo 500 gramas de farinha. Então aí, ó, ela absorveu toda a farinha. Usei as 500 gramas de farinha. Tá bem firme e não tá grudando, não gruda. Então agora a gente vou colocar aqui num bowl aqui para ela descansar. Tirar bem o ar dela aqui. Cobrir com o plástico filme. E vamos deixar descansar por 15 minutos. Agora a nossa massa já descansou. E então nós vamos agora trabalhar com ela aqui. Vamos colocar na bancada. Eu vou dividir essa massa em duas partes. Uma parte um pouco maior que a outra. Essa parte aqui eu vou reservar. A menor eu vou reservar. Vou colocar um pouco de farinha aqui na bancada, porque a gente vai abrir essa massa. Nós vamos abrir ela num círculo de uns 30 centímetros. Então vamos lá. Então eu tenho aqui uma forma que foi untada com óleo, uma forma de pizza de 30 centímetros. Então a gente vai colocar essa massa aqui agora. Colocar ela aqui. Deixar sobrar as bordas aqui, ó. Vamos ajeitar um pouco aqui para ela encaixar bem na forma. Ó, vamos empurrando aqui que ela encaixa aqui não deixar ela no alto aqui, ó. Vendo? Ó. Encaixar bem aqui. E deixa sobrar essas bordas aqui. Não é para cortar, deixa aqui. Por enquanto ela vai ficar assim. Nós vamos rechear nosso salgado com frango.
O meu recheio foi feito da seguinte forma. Eu cozinhei um peito de frango de 300 a 400 gramas, o peso dele. Cozinhei em água e sal na panela de pressão. Depois desfiei ele e aí refoguei com cebola, tomate picadinho, uma colher de extrato de tomate e cheiro verde. Deixei refogar bem e depois de bem refogado e apagado o fogo, eu coloquei uma bisnaga de requeijão de 400 gramas para dar a cremosidade do nosso recheio. Os temperos do recheio podem ser a gosto, os que você tem costume de usar. Eu fiz dessa forma, mas pode fazer o seu tempero. E agora então a gente vai rechear nosso salgado. Vai ser bem recheado. Agora a gente vai espalhar então o nosso recheio aqui. Então a gente vai ajeitando aqui devagar, porque a massa é crua ainda embaixo. Vamos colocando, ó, o recheio ele tá bem cremoso, não pode ter líquido, então ele é bem consistente. E a gente vai espalhando ele o melhor possível aqui e vamos acertando bem ele. Não, vamos deixar ele bem retinho aqui para não ficar um lado mais com mais recheio, outro lado sem. Vamos por igual aqui, ó. Agora que eu espalhei bem, então eu vou colocar aqui por cima mussarela picadinha, 200 gramas de mussarela picadinha, que eu misturei um pouquinho de orégano. Então aqui a gente vai distribuir por igual aqui. E agora então a gente vai reservar e vamos abrir a outra parte da massa que está reservada. Então essa outra parte da massa que eu tinha deixado reservada, agora a gente vai abrir ela. Vamos colocar aqui com cuidado, tentando cobrir tudo. Essa aqui é a tampa do nosso salgado. A gente estica aqui nas laterais. A massa aperta aqui, ó, para ela aderir bem. E agora a gente, antes de cortar ela na volta, a gente vai deixar ela descansar por 5 minutos. Agora que a nossa massa descansou por 5 minutos, eu vou cortar aqui, ó, com a mão, ó, na beiradinha a gente vai cortar empurrando aqui, ó, que ela corta facinho a massa. Ó. Pegar bem a beiradinha aqui, tá vendo? Vai soltando. E já do mesmo jeito ela vai prendendo na massa de baixo. Vai fazendo isso aqui na volta toda. Apertando bem para ela prender bem na outra massa. A própria beirada da forma corta ela. É só pressionar aqui, ó, com o dedo. Então agora a gente vai pincelar por cima uma gema de ovo batida com 2 colheres de sopa de leite. Então nós vamos pincelar aqui por cima, bem pincelado, para dar a cor no nosso salgado. Vou pegar essa sobra da massa aqui, ó, que cortou da lateral, e vou aproveitar ela fazendo uma decoração no nosso salgado. Com o cortador de biscoito eu vou cortar alguns enfeitinhos aqui. Agora que eu decorei o salgado, eu vou salpicar aqui um pouquinho de orégano por cima. E vamos levar ao forno que está pré-aquecido a 180 graus. Vamos deixar lá por 25 minutos.
E assim ficou nosso salgadão de frango depois de assado, bem dourado, bem recheado, muito gostoso. Para você que ficou até aqui comigo, muito obrigada. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe essa receita com seus amigos e até o próximo vídeo. Muito obrigada.